Nesse momento vamos ver, estudar as pilhas eletroquímicas, que no estudo da corrosão, as pilhas eletroquímicas são de grande importância, pois como se sabe, uma pilha é um processo eletroquímico, ou seja, ocorrem aquelas reações de oxirredução que a gente já estudou há pouco, né? Então, converte energia química em energia elétrica, através de deslocamento de elétron em função da diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. Basicamente, uma pilha de corrosão eletroquímica, ela apresenta 4 elementos fundamentais, que são, através desse esquema aí, da figura, a gente pode extrair os 4 elementos. Você observa que você tem um ânodo, um cátodo e você tem uma solução eletrolítica. Então o que a gente pode dizer? Então você vai ter uma área anódica, que essa área anódica, devido a esse eletrodo, o anodo, ele vai sofrer o que? As reações de oxidação. Você vai ter uma área catódica, que essa superfície será protegida, onde não há corrosão. Então é reação de redução. Então por isso que você vai ter nesse momento aquelas reações de óxido e redução, porque no final você vai gerar a reação redox, né? Então a sua equação global. Você possui um eletrólito, seja uma solução condutora ou um condutor iônico. E esse condutor iônico envolve simultaneamente as áreas anódicas e catódicas. Mas observe que temos apenas uma cuba eletrolítica, né? Caso venhamos ter 2 cubas eletrolíticas, ou seja, uma cuba que você tem apenas o ânodo e uma cuba que você tem o cátodo, então logo você vai ter um elemento a mais, que será uma ponte salina. Vocês vão ver mais na frente em outros sistemas. E por fim você tem a ligação elétrica, né? Então o fio que vai estar conectado no ânodo e no cátodo. Então essa ligação entre as áreas anódicas e catódicas, então você vai ter a geração de energia. Então você a passagem dos elétrons que venham do anodo para o cátodo. Então as principais considerações que a gente pode fazer na área anódica, onde se processa a corrosão, ou seja, você vai ter as reações de oxidação, sendo a principal passagem do metal da forma reduzida para a forma iônica. Então aqui a gente poderia dar um exemplo, ou seja, o zinco, né? O zinco é um material que ele possui alta reatividade, e reatividade vocês lembram lá do conceito anterior que a gente tem, onde ele vai sofrer maior reação de oxidação, ou seja, liberar mais elétrons. Então a gente poderia dar um exemplo de um anodo, o zinco. Já na área catódica é uma área protegida, então aqui a gente já pode dar como exemplo o cobre. Então por isso que ele fala aqui, não ocorre a corrosão. Porque se você ligar 2 eletrodos, um mais reativo e outro menos reativo, lógico, aquele menos reativo, que a gente também pode chamar ele como metal nobre, ele não vai sofrer o processo de corrosão, porque ele vai estar protegido pelo anodo, ok? Então as reações são de redução de íons do meio corrosivo, onde as principais reações são em meios aerados, caso normal de água do mar e naturais, você tem aí a água mais o oxigênio mais 2 elétrons, produzindo o que? 2 hidroxila, 2 íons aí, hidroxila. E em meio desarado, caso comum em água doce industrial, você tem a redução da água, produzindo aí o gás hidrogênio mais 2 hidroxilas. Então aqui o melhor exemplo para a gente explicar esse fenômeno da corrosão, então a gente pode usar como exemplo a pilha galvânica, que é a pilha onde se tem eletrodos metálicos diferentes, que é o caso que eu falei anteriormente do zinco e do cobre.
Então a gente tem a pilha de Daniell, que é o melhor exemplo para a gente poder explicar este fenômeno. Então essa pilha de Daniell temos esse seguinte esquema para a gente poder estudar e ficar bem claro, né? Então temos duas cubas. Na primeira cuba temos um eletrodo de zinco, é o anodo de zinco, e na segunda cuba temos o cátodo de cobre. Na primeira cuba, observem que nessa região mais escura aí, marronzada, você tem uma solução de sulfato de zinco. E vejam que essa solução ela contém o cátio do mesmo eletrodo, ou seja, você tem o cátio zinco, então ele é da mesma natureza do anodo. Já no caso na segunda cuba, você tem o cátio cobre, ou seja, da mesma natureza do cátodo. Então, na primeira cuba, o que vai acontecer? Observem que o zinco será oxidado, então temos essa reação aí de oxidação. Então, o zinco produzindo zinco 2+, e liberando aí dois elétrons. Já na segunda cuba, você vai ter a reação de redução do cobre. Então, você vai produzir, você sai do íon cobre e produz o cobre metálico. Então você possui uma ponte salina, um cloreto de potássio ali. Então, ao conectar esses dois eletrodos, observem que vai ter uma produção de energia, você vai ter uma diferença de potencial, onde será medido aí através do voltímetro. E observem também o fluxo de elétrons. O fluxo de elétron partindo do anodo para o cátodo. Interessante que a gente saiba aí como é que a gente sabe se a reação está ocorrendo, né? A reação está ocorrendo em três situações, né? Se houver liberação ou absorção de calor, que nem sempre é fácil para observar. Se ocorre a produção de um gás, então como a gente pode ver essa produção do gás? Então ocorre o borbulhamento, né? O borbulhamento na solução. Também pode ocorrer a formação de um precipitado e como também a mudança de coloração, porque a partir do momento que você está migrando esse cátion para algum local aí, então você vai ver a diminuição da coloração. No caso na primeira cuba, a tendência é que ela fique um pouco mais escura, porque os íons de zinco estão migrando, devido à reação de oxidação, migrando do anodo para a solução. Diferentemente da segunda cuba, que ela vai ficar mais clara, porque os cátions de cobre vão ser depositados no cátodo. Então vamos ver o seguinte, que no caso da segunda cuba, essa coloração azul ela vai ficando mais clara, porque como os íons de cobre serão depositados no cátodo, então será o que? Um aumento na massa do cátodo. Então com isso a gente diminui a coloração. Mas na frente tem um exemplo melhor para que vocês possam ver isso, ok? Então aqui tem um exemplo para a gente justificar essa pilha galvânica, né? Então vamos considerar aqui esse sistema. Você tem uma válvula de latão. O latão nada mais é do que o zinco cobre e uma tubulação de aço carbono. Então você tem aí, como tá podendo observar, a válvula de latão e você tem uma tubulação de aço. Então, entre esses dois elementos aqui, como eles estão conectados, então está ocorrendo aí a formação de uma pilha galvânica. Então existe uma diferença de potencial entre eles dois. E se a gente for analisar através dessa tabela, observe que
O aço carbono aí, no caso, essa tubulação é de um aço de baixo teor de carbono, até aqui na legenda fala isso. Então, ele está mais próximo da extremidade anódica do que o latão. O latão amarelo justamente é esse que produz essa válvula. Então, entre eles dois, então, quem está mais próximo da região anódica será o que vai ser o meu anodo. Já o que está mais distante, obviamente, será o meu catodo. Então, logo quando se faz a diferença de potencial, o aço carbono, ele vai proteger o latão. Mas por quê? Porque é o ferro. O ferro está contido no aço. Então, logo a gente tem essa reação aí de oxidação. Então, ele protege. Agora, vocês poderiam me perguntar o seguinte: e como a gente faz para proteger essa situação aí, né? Para que não venha a ocorrer. Aí vocês observam aqui que bem próximo mesmo a válvula, mesmo na união, na junção, é onde está o efeito maior do fenômeno da corrosão. Então, como eu estava falando, como fazemos para minimizar esse efeito da corrosão? Ou até mesmo, se você consegue desconectar, não ter essa ligação entre o latão e o aço, então você para esse processo de oxidação. Então, como é que a gente faz isso? Se você utilizar apenas uma fita, que seria um isolante, né? Uma fita de Teflon, então ele já serve como isolante, então ele minimiza esse efeito. Então logo você não vai ter a formação dessa pilha, porque ela não vai estar conectada. Certo? Mas o problema é que no momento que se tem uma rosca aí, se você passa o isolante, no momento de rosquear, de conectar, então possivelmente esse isolante ele vai ser desgastado no momento de estar rosqueando, ok? Então, consequentemente, o eletrodo de latão funciona como cátodo, né? Como a gente já falou, ocorrendo na região catódica as possíveis reações. Então você tem aí, se você tiver um meio mais airado, logicamente você tem aí a água mais o oxigênio, produzindo hidroxila. Se você tem um meio não airado, você tem essa reação aí de redução da água. E se você tem um meio ácido, logo você vai ter esse borbulhamento e essa evolução do gás hidrogênio. Então vocês têm que lembrar lá atrás das reações iônicas, lá de oxidação, no processo de oxirredução que vocês estudaram, que quando você mergulha um metal em um meio ácido, você vai ter o que? A liberação do gás hidrogênio. Você vai ter essa evolução, borbulhamento. Por isso que essa equaçãozinha 4 aqui que a gente está vendo é uma situação que ele nos dá esse exemplo aqui, caso essa tubulação estivesse transportando, por exemplo, o ácido clorídrico. Então você teria isso aqui, ok? Então, os casos particulares de pilhas galvânicas, né? Então, a gente sabe que uma pilha galvânica você tem dois metais diferentes. Então, o caso particular aqui, você tem a pilha ativa passiva. Então, ocorre nos materiais formadores de película protetora, como, por exemplo, o cromo, o alumínio, o aço inoxidável, o chumbo e o titânio. Mas o que é essa película protetora? A gente chama essa película de protetora, só que é uma película que a gente chama de passivadora. Então, ela apresenta as seguintes características: ela é fina e aderente, ela é insolúvel, impermeável, invisível a olho nu e uniforme. Então, ela serve como uma barreira contra o meio oxidante. Então, você tem essa camada passiva que você vai proteger o seu metal. E ela funciona como um cátodo, né? Como a gente viu anteriormente, o cátodo ele não vai sofrer a corrosão.
e sim o ânodo. Mas se você quebra essa camada passivadora, como é o caso aqui que a gente está vendo, se ele for quebrado, então no caso aqui a gente tem o estanho, esse material estanho seria a nossa camada passivadora, e o seu metal de base aqui é a liga de alumínio. Se por algum motivo você veio a destruir essa camada passivadora, então você vai ter uma região passiva, que seria aqui no caso o estanho, e uma região ativa, no caso a liga de alumínio. Então você forma uma pilha ativa passiva, então logo você vai ter um processo de oxirredução. No caso o ânodo, você vai ter a reação de oxidação, e o cátodo aqui a sua reação de redução. Então, como destruir essa camada passivadora? Então, você pode destruir através pelos métodos mecânicos, como também até utilizando algum agente químico. Então, a destruição da camada passiva pode ser por meio de risco na camada de óxido, expondo a superfície metálica ativa que funcionaria como um ânodo. Então, eu dou um exemplo aqui de tubos rosqueados. Eu até falei agora há pouco sobre você rosquear. Se você tem um tubo, por exemplo, você tem um tubo que ele apresenta essa camada passivadora. Você tem um tubo, vamos dar o exemplo aqui de um tubo revestido com estanho. Então, no momento em que você rosqueia ele na sua válvula, então essa sua camada passivadora ela foi destruída. Então você forma uma pilha ativa passiva, porque no momento em que você destrói, então você passa o seu metal de base, ele passa a ser o ânodo, e o seu revestimento ele é nada mais nada menos do que o seu cátodo. Então forma a sua pilha ativo-passiva. E outro exemplo seria apenas um desgaste mecânico, usando esmerilhamento, certo? Então você estaria destruindo essa camada passiva. Isso é muito encontrado por exemplo, você está trabalhando com uma chapa de aço inoxidável, que devido à sua composição, o aço inoxidável, você possui o cromo em sua composição. Então ali vai ser formada uma camada passiva, que é o óxido de cromo. Então caso você venha a lixar, um simples desbaste por lixamento, você está destruindo a camada passivadora. E muitas vezes pensam o seguinte: como um aço inoxidável ele está oxidando, certo? Vai depender muito da composição, mas também depende da forma do manuseio, do processo que está sendo utilizado, certo? Então uma outra forma de destruir a camada passivadora é através do íon cloreto. Em menor escala, o brometo e o iodeto destrói essa passivação ou impede a sua formação. Aí eu dou o exemplo aqui de aço inoxidável por meios corrosivos contendo cloreto. Então, eu dei um aço inoxidável anteriormente, podia ser destruído apenas por um processo mecânico, mas aqui você está utilizando um meio corrosivo. Então, a tendência é que esses íons cloro penetrem através dos poros ou falhem na rede cristalina da película passivadora, provocando o aumento da sua permeabilidade. Então vocês viram anteriormente que uma das características da camada passivadora é ser impermeável. Se ela apresentar alguma falha, então logo esse seu material vai estar susceptível ao fenômeno da corrosão. Então é bem interessante saber todos esses detalhes com relação à camada passivadora. Então aqui eu apresento um outro exemplo com relação a uma pilha ativo-passiva. Então, em uma placa de aço inoxidável, as 304 passivado, então quando ele fala passivado é que ele apresenta essa camada passivadora. Executar um risco
em forma de X, ou seja, um processo mecânico, até atingir a superfície inferior, não passivada. Adicionar em seguida sobre a área riscada uma solução de sulfato de cobre a 10% e deixar durante alguns minutos. Lavar com água e observar a coloração avermelhada, característica de cobre na área riscada. Então, no momento em que você risca e você retira essa camada passivadora, então você, observando essa figura, você tem nessa região cinza, você tem a camada passivada, onde está em preto aqui em forma de X, você está na região despassivada, vamos dizer assim, nua. Então você tem uma pilha ativo-passiva. Então a região escura aqui em X é a região ativa e a região clara é a passiva. Então a região escura será o meu ânodo e a região clara será o meu cátodo. Então logo aqui você tem uma diferença de potencial, porque no caso da chapa sem a camada passiva, então você no aço já tem dizendo, então você tem o ferro. Então o ferro, devido a ele ser mais reativo do que a camada passivadora, que você tem um óxido agora formado, então você vai sofrer o que? O fenômeno da oxidação. Então nessa região, como você colocou uma solução de cobre aí, então logo essa região vai ficar uma região avermelhada devido às características do cobre. Então se for analisar, você vai ter o cobre reduzindo, vai ter a dissociação do sulfato de cobre, né? O sulfato de cobre, vai ter a dissociação do sulfato de cobre. Então, enquanto o ferro está oxidando, o cobre estará reduzindo. Então, no final, você vai ter a sua equação global. Você vai ter o ferro, sulfato de cobre, e você vai ter o sulfato de ferro, e você vai ter o cobre metálico. O cobre metálico vai ficar nessa região em X aqui, com essa coloração avermelhada. Então aqui vocês podem até completar aqui. Você coloca a reação de dissociação iônica do cobre, do sulfato de cobre. Então você tem a reação do cobre. Então, cobre reduzindo, então, cobre, 2 mais, em um cobre, 2 mais 2 é menos, produzindo o cobre metálico. Depois você faz a equação global, que nada mais nada menos é essa que está aí, ferro mais sulfato de cobre, produzindo sulfato de ferro mais cobre metálico. Então, isso é uma forma para você poder inspecionar um determinado produto aí. E vejam que a importância do estudo das pilhas no processo de corrosão. Então a gente já viu a pilha galvânica e estamos estudando o primeiro caso da pilha galvânica, caso especial, a pilha ativo passiva. Então um exemplo bem interessante são as folhas de Flandres, né? De Flandres, que são utilizadas para produzir essas embalagens, né? Esses enlatados aí, de sardinha, de ervilha, de milho. E observem que você tem aí, o que é essa folha de Flandres, né? Tem que saber primeiro o que ela tem em sua composição, que pode passar pelo fenômeno da corrosão. Então, em linhas gerais, a folha de Flandres, você tem o aço. Em linhas gerais, mais na frente eu vou apresentar todas as camadas que são depositadas. Você tem o aço, então uma liga de ferro-carbono, que ela é revestida com uma liga de estanho, pelo processo de eletrodeposição. Mas nas duas camadas, então você tem uma camada superior. Você pega a chapa, você aplica tanto na superior como na inferior, você cobre totalmente a chapa com estanho. Mas tem um probleminha. Quando você pega uma chapa dessa, você encontra no supermercado uma chapa dessa amassada, o que ocorre?
No momento em que você quebrou, amassou, ocorreu uma deformação. Então logo esse revestimento de estanho, ele quebrou. Então você formou aí uma pilha ativo-passiva, porque o passivo será o estanho, né, o revestimento de estanho, e aquela região onde ocorreu a deformação, vamos dizer assim, amassado, né, popularmente falando, então aquela região que está ali amassada, dobrada, então ocorreu essa quebra, então aquela região ali vai estar ativa. Então tem o início do processo de corrosão, mas tem que lembrar que como é um metal, o aço, o carbono, então você contém ferro. Então no momento em que está ocorrendo a reação de oxidação, os íons de ferro, eles irão migrar para a superfície da chapa e estará em contato com a solução do seu alimento. Então o ácido que tem dentro ali, ele vai estar recebendo o ferro 2+, proveniente da chapa. Então é um risco que a população pode ter caso venha a comprar um enlatado desse amassado. Então, devido a esse fenômeno da corrosão, então é interessante que não se compre com essas embalagens amassadas. Isso aí eu estou apenas dando esses exemplos aqui de milho, de pêssego, de aquelas latas também de leite, pode ocorrer isso aí. Então, para evitar essa contaminação com íons ferro, é interessante que não se compre. E aí a gente vai estudando esse fenômeno da corrosão. Então, aqui eu mostro para vocês toda uma folha laminada a folha de Flandres, né? Então vou mostrar algumas camadas, que eu falei em linhas gerais ali, para vocês terem uma base. Então você tem o aço base, que é o aço de baixo carbono. Então você tem uma camada de liga. Então aqui você tem o aço base, aqui à esquerda, pessoal, vão acompanhando aí. Então o aço base, então com a espessura em torno de 0,3 a 0,45 milímetros, a chapa base. Então é depositada uma camada de uma liga aqui de ferro estanho 2 numa espessura de 80 nanômetros. Depois você recebe uma nova camada de estanho livre entre 150 a 1500 nanômetros. É formado aqui um filme de passivação. Você tem um óxido de estanho, né, formado devido a esse estanho livre aqui. O filme de passivação. E por fim você ainda recebe um filme de óleo, né, que ele chama aí, mas esse óleo aí pode ser a gente também chama de uma camada de verniz, né, ou seja, um material polimérico. Então veja a quantidade de camadas. Mas no momento em que você deforma essa chapa, então toda essa região aqui que está acima do aço base, ela pode ser a trincar. Então você quebrou toda essa região de passivação que estava protegendo o seu alimento. Então, logo os íons de ferro provenientes da reação de redução do ferro, então eles tendem a migrar para o interior aqui da sua latinha aqui, do seu recipiente, como também para fora do seu, na área externa, né? Então, a área interna e a área externa. Okay? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no momento que deforma uma chapa como essa. Então, temos também aqui o segundo caso de uma pilha galvânica, aqui a pilha de ação local. Então, provavelmente é o tipo de pilha mais frequente na natureza, porque elas aparecem sobre a superfície metálica devido às diferenças entre as áreas vizinhas, sendo resultado de quê? De heterogeneidade diversa, constituído de segunda fase, com potencial diferente, diferença de temperatura do meio, né? Então logo você tem essa diferença de potencial. Então no momento que você tem uma diferença de potencial, logo você vai ter uma reação de oxirredução. A variação de composição, porque se eu tenho dois elementos diferentes, então a gente lembra lá do potencial de padrão. Você tem um potencial, então logo ambos vai ter um potencial de redução diferente. E a textura do material.
Então logo você vai ter também uma diferença de potencial. Nesse esqueminha aqui, observe que a gente tem aqui a microestrutura do aço. Então você tem aqui ferrita e você tem cementita. Mas você pode ter essa heterogeneidade que ele falou aqui, ó, constituinte de segunda fase. Então se você tem um constituinte de segunda fase aqui, então juntamente com a ferrita, por exemplo, então logo você pode ter essa diferença de potencial, e essa diferença de potencial formou essa pilha e começa-se o processo de corrosão. Uma região aqui muito susceptível, que a gente falou até na aula anterior aí, sobre o encontro dos grãos. Essa região do contorno de grão é uma região mais susceptível ao início do processo de corrosão. Então você tem aí o exemplo de uma pilha de ação local. Então, dando esse exemplo aqui, então você tem uma cuba onde eu coloquei uma chapa de zinco impuro. Ou seja, essa chapa possui impurezas. Impurezas são essas: ferro, carbono, cobre, entre outros. E a gente mergulhou aí dentro de uma solução de ácido sulfúrico. Lá atrás, quando a gente estudou as equações iônicas de oxirredução, foi visto o seguinte, que ao mergulhar uma chapa metálica em soluções de ácido sulfúrico ou de ácido clorídrico, o que é que acontecia? Você tinha a reação de oxidação do metal que você está imergindo, e você também tem o que? A evolução, o borbulhamento do gás hidrogênio. E o produto também que você ia ter aqui, você ia ter uma solução sulfonada ou com cloro, se fosse no caso o cloro. Então, no nosso caso aqui, observe, esse borbulhamento aqui, essa evolução do gás hidrogênio, aonde foi que ele começou? Evoluiu nas impurezas. E essas impurezas quem são? Pode ser o ferro, carbono, cobre, entre outros. Essas impurezas aqui, elas funcionam como microcátodos. Então, se você logo aqui você vai ter a redução, a oxidação do zinco da sua chapa, e você vai ter aqui a evolução do hidrogênio, o hidrogênio gasoso. E logo essa sua chapa, ela vai com o tempo vai corroer aqui e ela vai diminuir a sua massa. Então logo aqui você vai ter um novo exemplo dessa pilha de ação local, localizada, porque aqui você tem microcátodos, justamente nessa região onde contém as impurezas. Então por isso que é importante lembrar as equações iônicas já estudadas lá atrás. Toda vez que tiver você mergulhar uma chapa metálica em uma solução de ácido sulfúrico ou de ácido clorídrico, então logo você vai ter essa evolução aí do hidrogênio gasoso. Então aqui a gente tem um questionamento bastante interessante, né? Então vamos estudar aqui a relação anódica e a reação catódica. Então vamos. Qual o melhor? O parafuso de bronze em uma estrutura de aço ou o parafuso de aço em uma estrutura de bronze? Então, se você tem aqui o parafuso de bronze em uma estrutura de aço, se a gente for analisar através do potencial de redução, você tem o bronze, ele nada mais é do que uma liga de cobre mais o estanho. E aqui o aço você tem o ferro carbono. Então você, obviamente, o ferro irá oxidar e o cobre do bronze irá reduzir, neste caso. No segundo caso, aqui temos o parafuso de cobre, o parafuso de aço e uma estrutura de bronze. Então você vai ter uma reação de oxidação do ferro do parafuso
e uma reação de redução do cobre proveniente da estrutura. Então, como ele pergunta aqui, ele pergunta assim, qual o melhor? Então, no caso aqui, a gente vai analisar a área, certo? Então, eu coloco essas considerações aqui, ó, um pequeno parafuso de bronze, cátodo, que é o cátodo, causará pequena corrosão no aço. Então, o parafuso estará protegido pelo aço. Então, numa situação essa primeira situação aqui, é uma situação mais confortável. O seu parafuso estará protegido pela ação do aço. Mas por quê? Porque essa área, a área da estrutura, ela é bem, mas muito maior do que o parafuso. Então, se você for fazer a relação entre a área do parafuso, a área da estrutura com a área do parafuso, então logo ela vai ser maior do que 1. No segundo caso aqui, a sua estrutura, ela não vai proteger o seu parafuso. Então logo essa estrutura aqui, você vai sentir grande corrosão devido ao contato do bronze com o parafuso. Então logo seu parafuso vai ser corroído, então logo esse tipo de estrutura aqui não é adequada. Tá bom? Então por isso que a gente vê aí alguns casos onde você, principalmente em treliça, né? Treliça, junções de treliças, você usa um parafuso galvanizado. O que é aquele parafuso galvanizado? Você tem por exemplo, você tem a estrutura, a treliça, feita em aço, muitas vezes ela já vem galvanizada, mas o parafuso, o elemento de fixação, o parafuso de união, tem que ser um parafuso galvanizado também, porque ele vai proteger. Porque a galvanização é o que? É a deposição de uma camada de zinco sobre a superfície de aço carbônico. Então vamos às considerações com relação a isso. A primeira consideração, se a relação entre a área nódica e a área catódica for maior que 1, isto é, a área catódica muito menor que a área nódica, a corrosão não é tão prejudicial. Essa primeira consideração está relacionada com aquele primeiro caso que mostramos lá, uma estrutura feita de aço com o parafuso de cobre. E a segunda consideração, se a área catódica for muito maior que a área nódica, a corrosão será intensa, devido à alta densidade de corrente na parte do metal, e estará sendo corroído. Então aquele segundo exemplo que vimos lá não é interessante, ok? Então agora a gente tem um terceiro caso, as pilhas de concentração. É bem interessante que saibamos isso, porque quando a gente tem um entendimento de potencial, estão relacionados ao que? Ao potencial padrão do hidrogênio. No caso dessa pilha aqui, então você tem uma pilha formada e você tem uma diferença de potencial devido a concentrações diferentes. Então, por definição, é aquela em que se tem materiais metálicos de mesma natureza, mas que pode originar uma diferença de potencial ocasionada pelo processo de corrosão. Pode originar uma diferença de potencial, que está falando, mas que pode originar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é devido à diferença de concentração. Você possui duas cubas aqui. Observem que essa primeira cuba aqui, o ânodo, que você tem aí uma chapa de níquel em uma solução, está bem clara aqui, ou seja, bastante diluída. Você tem uma segunda cuba aqui com uma solução bastante concentrada. Então, devido a essa diferença de concentração aqui, logo você vai ter um valor de um potencial. Então, uma força eletromotriz. Então, você tem a força eletromotriz entre esses dois cátodos, mesma natureza, mesmo metal, mesmo material. Entretanto, o que forma essa pilha, caracteriza aqui, é devido à diferença de concentração. E isso é interessante porque você vai encontrar meios que vai estar com uma maior concentração e outros meios com menor concentração, então logo você gerar uma pilha de concentração. Então aqui vocês vão ver que essa pilha aqui ela é subdividida em dois tipos. Então a classificação da pilha de concentração, tem uma pilha de concentração iônica
e tem uma pilha de aeração diferencial ou oxigenação diferencial. Então, dessa pilha de concentração iônica surge sempre que um material metálico é exposto a concentração diferente de seus próprios íons. Ela ocorre porque o eletrodo torna-se mais ativo quando decresce a concentração dos seus íons no eletrodo. Então, o ânodo, aquele que estiver imerso na solução mais diluída. Então, vocês viram aqui embaixo tem um esquema. Então, você, quando tem aqui a solução mais diluída, você passa a ter o seu anodo, porque ele obedece essa reação aqui, ó, no sentido 1. Você tem uma concentração menor do que a concentração padrão. A concentração padrão lá, para a gente determinar o potencial de um determinado eletrodo, é 1 molar. Isso a gente viu lá atrás, quando estava fazendo o cálculo do potencial do eletrodo, com referência ao potencial do hidrogênio. Então, se você tem uma concentração abaixo da concentração padrão, que é 1 molar, então você tem o seu anodo. Então, você segue essa reação aqui de oxirredução no sentido 1, no sentido que você está oxidando. Se você tiver uma concentração maior, no caso aqui o maior igual a concentração padrão, então logo você segue o caminho 2, que é a redução. Então o cátodo, né? Então o cátodo, aquele que estiver imerso na solução mais concentrada. Então, analogia a gente já observa, para não ter que estar lembrando, é interessante que saibamos a questão do potencial padrão, né? Nas condições padrões, mas se você souber aqui, se você tiver aqui, você tem uma determinada situação. Quem for mais concentrado sempre será o cátodo, e quem for menos concentrado será o anodo. Ok? Então, aqui um segundo caso. Então, se você tem ambas mesma concentração, então logo você tem o quê? Uma DDP igual a 0. Uma força eletromotriz igual a 0. Então você não tem diferença de potencial, porque as suas concentrações estão iguais. Então, considerando a cuba A, aqui você tem uma concentração de 0,01 molar, e a cuba B, cátions de níquel, né, 1 molar. Então, pela equação de Nernst, então você pode calcular aqui o valor do seu potencial. Ou seja, você saiu daquela condição padrão, que inicialmente, quando você tinha na condição padrão, você já tinha um valor lá definido devido ao seu potencial de referência, que é do hidrogênio. Quando você tem diferentes concentrações, logo você pode calcular essa força eletromotriz utilizando a equação de Nernst, certo? Então esse exercíciozinho aí, depois vocês usam, é só substituir na equação, então logo vocês acham o potencial dessa pilha, certo? Utilizando essas duas concentrações. Você pode mergulhar sua peça e você tem uma concentração de íons metálicos. Por exemplo, se você tivesse mergulhado essa peça aí em sulfato de zinco, então você ia ter o que? A maior concentração de zinco, de íons cátion zinco, seria no interior. E aqui seria uma concentração menor, diferentemente de lá. A aeração diferencial é o contrário, tá bom?